Olá, olá pessoal, tudo bem? Então, cá estamos outra vez. Pessoal, no vídeo de hoje, ele tá saindo um pouquinho da minha lógica do que eu queria falar pra vocês, sabe? Eu tinha mais ou menos uma ideia de coisas que eu queria ir falando no transcurso da viagem. Porém, devido a muitos comentários e muita gente que vem me escrevendo no Instagram, nos comentários aqui mesmo no YouTube, eu sinto a necessidade de voltar um pouquinho atrás e falar sobre um outro assunto que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, porque muita gente chega até aqui no canal através desse assunto, que é a vida em Buenos Aires, tá? Se você tá chegando aqui agora, eu morava em Buenos Aires até um mês atrás, fiquei 10 anos morando lá, tava super integrado já na Argentina, sabe, no costume, na cultura, em tudo, enfim. E fiz vários vídeos falando sobre a vida em Buenos Aires. Eu vou ver se eu deixo por aqui uma playlist, aqui em cima em algum lugar, pra você que tá interessado nesse assunto. Talvez tem gente que não vai concordar comigo, e tá tudo bem, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Eu falo da minha opinião aqui, quem não concorda, beleza, tá tudo bem, cada um tem uma experiência de vida. Eu falo a partir da minha experiência, que eu acredito que tem algum valor depois de tanto tempo, né, morando lá. E também de muitos amigos, e enfim, é uma coisa assim que a gente observa bastante lá em Buenos Aires. Eu quero deixar um conselho assim para quem tá, principalmente para quem tá indo estudar medicina na Argentina, para quem tá indo, não sei, não necessariamente medicina, né, mas quem tá indo estudar na medicina, quem tá pensando em tentar a vida lá em Buenos Aires ou onde quer que seja na Argentina. Tem uma coisa que eu falava para minha irmã, a minha irmã mora lá também, antes dela chegar. E eu vou falar para vocês assim, como um irmão, como um amigo, tá? E espero que isso ajude. Quando a gente chega, pessoal, em Buenos Aires, às vezes a gente subestima a questão da barreira cultural. A gente acha que todo mundo é latino, todo mundo vai entender. E quando a gente chega lá, pessoal, a gente entende, né? A gente percebe que não é, às vezes, tão fácil a adaptação como a gente imaginou. Também não é uma coisa de outro mundo, mas também não é a coisa mais fácil do mundo. Eu vejo, assim, que muitos estrangeiros, né? Não só brasileiros, mas o pessoal de outros países também faz, que prejudica muito a adaptação, muito o tempo que as pessoas vão ter ali não sei, para crescer na cidade, para fazer amigos, enfim. É a bolha, pessoal. Eu sempre falo assim, que de 100% dos brasileiros que vão para lá, não digo o pessoal que vai fazer turismo 1, 2 semanas, eu digo o pessoal que vai viver. Um grande erro que se repete, pessoal, e eu vejo assim no transcurso dos anos, é a bolha de brasileiros, sabe? O pessoal fica muito entre brasileiros. Isso é errado? Não. Eu tenho muitos amigos brasileiros lá em Buenos Aires. A questão é que tem muita gente que chega e só se relaciona com brasileiros. E isso prejudica muito, pessoal, muito assim no aprendizado do espanhol, muito na integração, às vezes, com a cultura. Eu penso, poxa, você está vindo para outro país e você busca um Brasilzinho aqui dentro, tá? Cada um pode fazer o que quiser do seu tempo, do dinheiro, enfim, do que tá fazendo, cada um tá fazendo a sua vida, né? Mas eu não aconselho, pessoal, ninguém que tá chegando, principalmente nos primeiros meses, ninguém a ficar só rodeado de brasileiros, tá? Que vocês vão chegar lá, vai ter 2 ou 3 faculdades, assim, que são bem conhecidas, que eu acho que é a UBA, Barcelona, existem outras, mas são as mais conhecidas, e muitos brasileiros vão estudar lá. O que acontece? O pessoal vai encontrar muitos outros brasileiros que também estão chegando, e é uma questão natural, o pessoal conecta muito fácil com quem está numa situação semelhante a gente, né? Nós fazemos isso, somos humanos. Porém, pessoal, isso às vezes nos fecha de nos relacionarmos com outras pessoas, aprender sobre a cultura, aprender o idioma, tá? Por que eu tô falando isso com tanta certeza? Pessoal, isso quase aconteceu comigo, aconteceu com outros amigos meus, quando a gente chegou em Buenos Aires, e eu acho que não aconteceu comigo por sorte, porque quando eu cheguei em Buenos Aires, eu não estava pensando em morar lá. Então eu ia ficar 2 meses, mais ou menos. Eu fiquei na casa de uma família, tá? Uma família de argentinos. Pelo simples fato de eu estar rodeado de argentinos, eu tinha que falar espanhol. Eu tinha que me integrar, me fazer entender. Tinha que entender o que eles estavam falando.
Então, eu acho assim que os primeiros dias, os primeiros meses, quando a gente chega, o primeiro ano, quando a gente chega, é crucial para a gente quebrar essa barreira do idioma, para a gente quebrar essa barreira da integração, porque depois, com o tempo, a gente vai começar a entender o que está sendo falado, a gente vai começar a entender um pouco mais do espanhol, a gente vai conseguir ir no mercado, mas, pessoal, isso vai prejudicar muito a gente tomar aquele segundo passo, sabe, que é o se expressar. Então, eu conheço muitos brasileiros que moram lá, às vezes, 10 anos, 8 anos, e o pessoal não consegue fazer amigos dali, sabe? Só vive com brasileiros, só come comida brasileira, só come estrogonofe, só come empadão, só vai em lugar brasileiro, só toma caipirinha, não faz mais nada, não conhece nada da cultura. E esse é o meu conselho, pessoal. É muito pessoal? É pessoal. Mas eu acho que você vai ter uma experiência muito mais rica se você se deixar viver, se deixar, sabe, se expor à cultura, se expor ao idioma, tentar, sabe, e não ficar só cercado de brasileiros, principalmente no começo. Esse é o meu conselho, pessoal. Espero que isso ajude você. Eu gostaria muito que alguém tivesse me dito isso logo no começo, sabe? Não, cuidado com os brasileiros, não é isso que eu tô falando. Tô só dizendo que na questão de criar uma zona de conforto, sabe? É muito difícil depois a gente conseguir quebrar essa barreira das amizades e expandir, né? Para ter uma experiência mais rica, para poder entender melhor, para poder falar melhor espanhol. Então, quase todos os brasileiros que eu conheço, assim, que falam bom espanhol, que sabem se mover na cidade, que sabem que têm amigos de outros lugares, são pessoas que venceram essa bolha no começo. Coisas que você pode fazer, assim, para começar a se integrar procure amigos que sejam hispanohablantes, que é como a gente fala lá, né? O pessoal que é nativo de espanhol. Se é argentino, melhor ainda, que você já tá no país deles, né? Vai ser mais fácil de você conhecer a cultura, as brincadeiras deles, né? Enfim, o que eles comem, onde é que eles gostam de ir, enfim. Tem eventos, eu ia muito num evento, para quem já me segue aqui já sabe, que se chama Mundolingo, que costuma acontecer em Palermo, tem em Chacarita, agora eu acho que tem em Cabachito, enfim, tem vários lugares da cidade que são eventos de intercâmbio de idiomas, vão muitos brasileiros, mas vão muitas pessoas de outros países também, então é fácil a gente conseguir se conectar com pessoas de outros lugares, não somente Mundolingo, né, mas Mundolingo eu falo porque é o que eu conhecia, é um dos maiores a nível mundial. Também procurem esses eventos, sabe? Então, seja ativo nessa questão de conectar com as pessoas, seja estratégico na questão, assim, de conectar com as pessoas, sabe? Eu tenho muitos amigos brasileiros e são pessoas incríveis, só que assim, meus amigos hoje em dia em Buenos Aires que são brasileiros são pessoas que se relacionam com outras culturas. Eu não gosto assim de me relacionar com um brasileiro que só vive pro Brasil lá, que tá lá em outro país e só quer viver nessa bolha do Brasil e só quer sair com brasileiros. Eu lembro que uma época eu fiz alguns amigos brasileiros e eles me convidavam para ir, né, ou na casa deles, apartamento, enfim. E era só brasileiros, e era só comida brasileira, e era tudo brasileiro. E quando a gente convidava alguém de outro lugar, alguém da Argentina, alguém que fala só espanhol, as pessoas ficavam deslocadas, porque ninguém mais interagia, só interagia entre brasileiro. E tá bom, né? Uma vez a cada tanto tá legal, mas desde o meu ponto de vista, acho que é muito mais enriquecedor a gente ter esse contato com outros lugares. Espero que isso tenha te ajudado. Te convido aí a deixar seu like e seguir aí o canal, tem outros vídeos sobre outros assuntos, e tô fazendo uma viagem agora que eu vou em vários lugares bem legais, e me segue aí pra me acompanhar. E deixa eu saber o que você acha. Você concorda com o que eu tô falando? Acha que é bobagem? E aí me conta aí embaixo. E vou deixar alguns outros vídeos aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de assistir, tá bom? Um beijo e até a próxima.